Olá, tudo bem? O Banco Central manteve a taxa Selic em 10,5% na sua reunião de julho, bem na transição de julho para agosto, como amplamente esperado pelo mercado. A discussão relevante para essa reunião não era a decisão numérica em si, mas eventuais mudanças na comunicação do Banco Central que poderiam levá-lo a referendar ou não a precificação de juros futuros que existia no mercado imediatamente antes da reunião. Naquele momento, exatamente na véspera da reunião, nós tínhamos precificado uma elevação de quase 1 ponto percentual dos juros até o final de 2024, em função de uma piora, uma percepção de piora no cenário doméstico e internacional. Será que o Banco Central ia referendar isso? Ou faria mudanças na sua comunicação de forma a reduzir os juros de mercado? O que observa-se da comunicação geral do BC aqui, juntando o comunicado e as minutas divulgadas na semana seguinte, é que se tem maior desconforto com o comportamento observado nas variáveis econômicas nos últimos 45 dias, entre o Copom anterior e esse último Copom. Especificamente, nós temos aqui um debate muito mais sanguíneo, muito mais incomodado com o comportamento das expectativas de mercado e da taxa de câmbio. O Banco Central deixa claro que se os choques observados nas expectativas e no câmbio persistirem, isso afetará o seu cenário inflacionário e, portanto, levará ou precisará eventualmente levar a uma reavaliação da sua estratégia futura. Hoje nós temos basicamente dois cenários. De um lado, nós temos a manutenção dos juros em 10,5% até o fim do horizonte relevante, que hoje é o primeiro trimestre de 2026. Com isso, o Banco Central espera trazer expectativas e projeções condicionais nos seus modelos de volta à meta de inflação. O cenário alternativo é um aumento da restrição monetária para permitir que essas variáveis convirjam no prazo adequado. Tem uma questão aqui delicada e para a qual nós observamos uma mudança sutil, principalmente nas minutas da reunião do Copom. Nós já temos falado disso há algum tempo. Quando voltamos lá atrás mesmo, várias reuniões para trás, o Banco Central falava de cumprimento da meta de inflação. Ele foi mudando esse palavreado para chegar a uma coisa como convergência para o redor da meta de inflação ao longo do horizonte relevante de política monetária. São duas coisas muito diferentes. A primeira é muito mais objetiva e a segunda é muito mais tênue, é muito mais suave em termos de persecução de um objetivo monetário. Essa dúvida ela é importante por quê? Porque quando nós falamos de convergência para o redor ao longo do horizonte relevante, nós temos uma dúvida do que é ao redor. Ao redor é 3,2? É 3,5? O horizonte relevante ele anda no tempo. Será que se continuamente tivermos uma inflação projetada cadente, ainda que não chegando propriamente na meta, isso será percebido pelo Banco Central como suficiente em termos de persecução dos seus objetivos? Essa é uma grande discussão e ela ocorre já há bastante tempo no decorrer do processo de flexibilização monetária que foi encerrado há 2 reuniões. O Copom fez essa mudança de palavreado que eu citei anteriormente. Nas minutas dessa reunião, há uma pequena mudança relevante. Quando o Banco Central fala do seu cenário condicional, das suas projeções de mercado, e diz que, seja no final de 25, seja no horizonte relevante, que hoje é o primeiro trimestre de 2026, nós temos projeções no seu modelo que estão acima da meta de 3%. É a primeira vez que se tem uma ligação mais direta entre o número 3 e a persecução da meta em muito tempo. E isso sugere um nível um pouco mais duro de persecução do objetivo monetário por parte da autoridade monetária, pelo menos nesse momento. Nesse sentido, temos hoje que reconhecer que, mesmo que achemos que a precificação que existe no mercado é excessiva, há sim uma abertura de porta para que o Banco Central eventualmente suba juros se perceber que o seu cenário piorou. Evidentemente, sempre é desse jeito. A política monetária nunca está escrita em pedra. Mas é inegável que o Banco Central abriu uma porta. Isso deve manter as taxas pressionadas, mas, em nossa visão, pelo menos nesse horizonte até o fim de 24, parece fazer muito mais sentido que o Banco Central vá arrastando o pé,
ganhando tempo e mantendo a taxa Selic em 10,5%, de forma a observar o comportamento e o efeito que essa taxa restritiva vai ter sobre a inflação, sobre as expectativas e sobre as suas projeções. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.